próximo dia 18 de maio entramos na segunda fase do desconfinamento e aí começamos a pensar como é bom ver no Minho, pois por todo o lado encontramos belas paisagens, algumas merecedoras mesmo da criação de áreas protegidas. Parque Litoral Norte, Parque Nacional da Peneda Gerês são apenas algumas das áreas protegidas de que hoje te vou falar. Se o que queremos é manter belo o Minho e não transformá-lo num exemplo como o que estamos aqui a ver nesta foto, importa definir o ordenamento do território. E isto para quê? Para que organizemos o espaço biofísico de forma a podermos nele viver, a poder transformá-lo de acordo com as suas potencialidades, para que não surjam estas desigualdades que ninguém quer. E para que isso aconteça, temos de ter instrumentos que façam a gestão do território. E que instrumentos são esses e o que é que eles pretendem fazer? Eles são um conjunto de documentos que definem algumas das regras para o planeamento e ordenamento do território em Portugal e são importantes na conservação da biodiversidade e da geodiversidade. Qual o âmbito destes instrumentos? Eles podem ser de âmbito municipal e, portanto, lidamos com eles todos os dias. Por exemplo, o plano diretor municipal, o plano que nos diz onde é que ficam localizadas as indústrias, por quais são os corredores para os transportes, onde são as áreas residenciais, onde são os locais de concentração das grandes superfícies comerciais. Isto está no plano diretor municipal. Outros planos municipais que importa conhecer são os planos de urbanização e os planos de pormenor. Se queremos saber onde é que vai ficar um parque de lazer e como é que ele vai ser inventado, devemos conhecer o plano de pormenor. Estes documentos são documentos públicos, de acesso público, são documentos que são elaborados pelos municípios e aprovados pelo governo, mas que passam sempre por uma fase prévia de discussão pública. Há também instrumentos de âmbito regional, para que as regiões se desenvolvam de forma organizada. Temos, por exemplo, aqui o plano regional de ordenamento do território da região norte, que nos diz onde serão então as vias, quais serão os corredores para as vias de transporte e onde assenta o desenvolvimento desta região norte para que ela seja de uma forma equilibrada. Mas também há os planos de ordenamento de âmbito nacional, como o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território ou os planos de ordenamento da orla costeira, os planos de ordenamento de estuários, os planos de ordenamento de albufeiras e águas públicas ou os planos de ordenamento das áreas protegidas. E quando falamos em áreas protegidas, chegamos aqui já a algo que ouvimos falar regularmente, o Parque Nacional da Peneda Gerês, por exemplo, o Parque Natural do Alvão, o Parque Natural do Litoral Norte, que te vou falar já de seguida, e o Parque Nacional da Rábida. Então, já começamos a falar das tipologias das áreas protegidas. E o que são áreas protegidas, para começar? Áreas protegidas são partes do nosso território que, pelas suas características naturais ou culturais, têm um interesse nacional. São geridas pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas ou pelos seus serviços competentes nas regiões autónomas e têm, consoante o seu interesse, diferentes tipologias. A principal tipologia é a de Parque Nacional. E Parque Nacional cá em Portugal temos um, criado em 1971 e criado para preservar a fauna, a flora, muito específicas desta zona e para promover o desenvolvimento sustentável, ou seja, para que os seus habitantes possam viver em harmonia com a natureza. Outra tipologia é de Parque Natural. E este de Parque Natural é um que também tu conheces e que podes facilmente visitar. Se calhar já tiraste fotografias aqui assim, pois esta fotografia é dos Moinhos da Apúlia. Porque estamos a falar do Parque Natural do Litoral Norte, que fica aqui na zona de Esposende, estuário do Cávado. E então, segundo os seus
autores e interessados na sua conservação nos dizem que os 16 km de costa escondem algumas das mais bonitas paisagens de Portugal, dignas de fotografar ou pintar, retendo assim a imagem do tempo. E, de facto, temos imagens que são de reter no tempo, porque nos encantam pela sua beleza. Outra da tipologia das áreas protegidas são as de reserva natural. O caso da Reserva Natural da Serra da Malcata é outra área protegida, essencialmente até pelo lince ibérico. Outra tipologia da área protegida são as de paisagens protegidas. Portanto, estamos a caminhar do âmbito mais abrangente para o mais específico. Temos então a paisagem protegida como a da Serra do Açor. Outro tipo de área protegida são os monumentos naturais. Quando num determinado local se encontra algo que é particularmente importante e que nos permite contar uma história, então aí chamamos essa área protegida de monumento natural. É o caso aqui das pegadas da Pedreira do Galinha, que permitem contar muita história e muito do que ouves falar cá em Portugal sobre dinossauros vai sempre referir-se às pegadas da Pedreira do Galinha. Este monumento natural, que então também importa preservar e por isso é que ele foi considerado de área protegida. Há também áreas protegidas de proteção privada, como a da Faia Brava nos Açores. Temos então várias áreas protegidas cá em Portugal e todas elas têm um símbolo. E chegado aqui eu deixo-te um desafio. Gostaria que nos comentários ou vídeo me dissesses por que foi escolhido este símbolo. Porque é que cada área protegida tem um símbolo e o que é que significa esse símbolo? Até semana e gostei de ter por cá.